Olá! Os jornais sempre foram vistos como presas da disrupção tecnológica. Sempre iam acabar, mas nunca acabaram. Com rádio, TV e internet. Mas parece que as redes sociais mudaram esse jogo. E são uma ameaça não só aos jornais, mas ao próprio jornalismo. Porque, deixando de lado por um momento os jornais em si, o jornalismo se adaptou e floresceu nos outros meios. Do Repórter Esso ao Jornal Nacional, do Huffington Post ao Jota. Era questão de encontrar um modelo de negócio e uma audiência. A relevância em si do jornalismo para uma sociedade estava dada. Agora, com a publicidade sendo canalizada para as plataformas digitais e com vozes pulverizadas dispersando a atenção, a imprensa enfrenta uma crise existencial. No episódio de hoje do Big Data Vênia, o podcast de Direito e Tecnologia do Jota, vamos discutir esses desafios da mídia e das grandes plataformas digitais. Eu sou Iago Bolívar e estão conosco Clara Iglesias Keller, do Leibniz Institute for Media Research, Ivar Hartmann, do INSPER, e Yasmin Curzi de Mendonça, do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio. Para começar, pessoal, há uma linha de raciocínio de que as redes sociais e o Google lucram parasitando o conteúdo jornalístico, e que a saída seria cobrar dessas plataformas uma taxa e repassar aos jornais. Alguns países já tentaram esse caminho. Como vocês veem isso do ponto de vista legal e prático? Clara? Iago, a gente está falando aqui de Link Tax, né? Que é um debate que roda o mundo e agora está a todo vapor aqui no Brasil. Bom, para dar um passinho para trás só, a gente já tem muita literatura sobre como a digitalização das comunicações impactou o que a gente chama da esfera pública de debate, né? A gente tem aí, dentre muitas coisas, a intermediação da comunicação, uma transformação nos mecanismos de amplificação e certamente um impacto sobre a atividade da imprensa tradicional, né? Esse impacto se verifica nas próprias práticas da imprensa, que agora também se adapta em termos de linguagem a esse novo modelo de comunicação, enfim, que também em grande parte depende dessas plataformas digitais, né, para atingir a sua audiência. Mas um aspecto fundamental desse impacto é justamente a migração das verbas de publicidade, gerando aí um desequilíbrio econômico. Bom, esse link tax ele é proposto com o objetivo de promover um reequilíbrio. Mas eu particularmente sou muito cética em relação a esses mecanismos, porque nos países onde eles foram propostos, o que a gente verificou foi uma desvantagem imensa e até, assim, em alguns casos, exclusão de atores menores desse mercado, né, de veículos menores, de agregadores de notícias menores, com menos poder de barganha do que grandes conglomerados de mídia teriam para negociar esses valores com as plataformas. Então, assim, ainda que eu veja um fundamento para a gente ter essa conversa, né, sobre qual vai ser o futuro da imprensa, do jornalismo profissional num cenário de comunicação digitalizada, eu sou bem cética em relação a qual o tipo de solução que esse tipo de link tax propõe. Porque, na verdade, não dá para ter essa conversa sem falar em manter uma esfera pública de debate plural e espaço para veículos menores, né? Yasmin? Então, seguindo um pouco o ponto da Clara, no caso australiano, por exemplo, foi mapeado que a cada $100 que vão de lucros de anúncio para veículos de mídia, 53 estavam indo para o Google, 28 para o Facebook, sobrando $19 para outros veículos de imprensa, né? Então, é lógico que algum tipo de medida para tirar esse desequilíbrio é necessário, mas a legislação promovida pela ACC, que é essa a autoridade australiana de competição e direito de consumidores, o que essa legislação acabou produzindo na prática foi justamente um espaço maior para que os grandes veículos pudessem negociar com essas plataformas por fora até mesmo dos acordos, do modelo de acordo proposto pela legislação, ou seja, para se esquivar também da legislação, as big techs começaram a procurar outras formas de fazer, enfim, de fazer algum compliance ou fazer algum acordo por fora da legislação. Então, por exemplo, o Google lançou nesse ano o Google Showcase News, eu acho. Google News Showcase, desculpa.
E, enfim, é um produto novo que tem ali um acordo com 25 veículos de jornais, mas que deixa de fora esses outros veículos menores e não tem, de fato, um compliance com a legislação. Um problema que é apontado na legislação também são essas penalidades muito altas para as plataformas, né, de possibilidade de mais de 10 milhões de dólares em relação às multas, que, enfim, pode fazer com que elas tenham esse incentivo para que elas, de fato, não sigam compliance com a legislação, né? Então, acho que é um ponto bem complicado achar esse equilíbrio entre como regular e o que vai gerar eficácia na prática. E você, Ivar, como você vê essa questão? Eu acho que o ponto de partida do Link Tax, ele presume duas coisas problemáticas, né? Primeiro, presume que deve haver ou é benéfica uma intervenção jurídica, né, do Estado para regular quais são as conexões e o tipo de referência que as pessoas fazem às coisas, né? Eu citar um link, isso é um debate, na verdade, que surgiu nos anos 90, logo que a internet se popularizou, que era o quanto uma empresa pode limitar dizer que ela tem certas prerrogativas sobre a ação de terceiros que linkam o site dela, por exemplo. E isso, eu digo ultrapassado porque acho que é um tipo de intervenção que não funciona. Mas tem um outro problema não relacionado do Link Tax, que ele presume que nós queremos continuar injetando dinheiro para a produção daquele conteúdo que seja popular, sem prestar atenção para qualquer outro critério. E isso foi o problema que nos trouxe o grave fenômeno de desinformação que a gente tem hoje. É achar que o simples fato de muita gente estar compartilhando, muita gente estar linkando, que aquela informação é de boa qualidade. Não é. Às vezes, mais links feitos e mais compartilhamentos tem uma correlação alta com o contrário, tem uma correlação alta com desinformação. Então, acho que esses são dois problemas do modelo do Link Tax. Mas no fundo, acho que o que isso nos mostra a gente acha que tem certos players que produzem um bem necessário, que é o jornalismo investigativo, e a gente precisa que eles recebam a devida verba para poder fazer isso. E não é fácil resolver esse problema. Na verdade, muito difícil. A gente vê aí que tem os problemas da tecnologia, mas que potencializam, de certa forma, os próprios problemas do jornalismo, não é? Inerentes ao jornalismo de forma clássica. A gente tem, por exemplo, a questão do link que você estava falando, não é? Do link do caça-clique, não é? Do linkbait e assim por diante, que num contexto de internet, num contexto de agregadores que colocam só o título, ou de redes sociais que colocam só a chamada, isso é potencializado, né? O título vai, né? Aquele título que era para chamar a atenção e chamar o clique vai, mas o clique não vem, não é? Porque, por exemplo, a pessoa não tem o plano de celular para acessar o site, só tem um plano de celular para ver isso na rede social. Você acha que isso também pode ser resolvido com regulação ou são problemas inerentes ao modelo? Então, a questão é que, nesse debate sobre a receita, fato é que a receita que antes os veículos de imprensa tradicionais tinham, não recebem mais. Aí é como nós vamos resolver o problema. Eu acho que há um relativo consenso no sentido de que veículos de imprensa precisam ser financiados, precisam ser custeados. O problema é que a gente discorda quais veículos de imprensa deviam ser custeados. E esse problema, nós chegamos nesse problema justamente por esse tipo de novos formatos de consumo de conteúdo, Iago, tu está mencionando, que dizem respeito a uma fonte importantíssima de receita que a imprensa antes tinha quase que exclusiva, né, que é a publicidade, e que com as redes sociais ela passou a perder. Então, ela passou a perder porque as pessoas consomem diretamente agora, muitas vezes, notícias nas redes sociais, mas essa não é a única razão, né? A imprensa perdeu ainda mais receita porque as decisões sobre
publicidade passaram a não ser sobre eu quero botar um banner no site X porque eu acho que o conteúdo desse site ou dessa empresa é relevante, tem bom valor social, e por isso eu empresa, anunciante, estou disposta a associar minha imagem, minha marca com esse veículo, né, de publicação, com esse veículo de imprensa. As decisões eram assim há 30 anos atrás, não são mais assim, né? Agora as decisões, graças à propaganda algorítmica, a decisão é qual é o público que eu quero que veja essa propaganda. E aí, uma vez tomada essa decisão, a empresa que está anunciando nem sabe em qual site vai ser veiculada essa propaganda. E essa desconexão, né, entre a qualidade ou a reputação do conteúdo, de um lado, e a decisão sobre anunciar conectado a esse conteúdo de outro, quando a gente quebrou essa conexão, a gente quebrou os incentivos que existiam, né, para que a publicação, a informação, o conteúdo fosse de boa qualidade. Então, agora não tem nenhum incentivo, que basta que alguém esteja assistindo para que eu já consiga ganhar dinheiro com a propaganda algorítmica. Então, de novo, volta o problema. Nós sabemos que existem veículos relevantes que produzem jornalismo investigativo. A questão é, nós discordamos em relação a quais são esses veículos. Então, certas parcelas da sociedade acham que o veículo que deve ser financiado é um, outras parcelas acham que é outro. E mesmo que a gente encontre a fonte da receita para financiar, a gente tem uma decisão muito difícil de como repartir esse bolo entre os veículos. Assim, eu tenho uma colega ou um colega de profissão que pode ou pode não estar presente aqui nesse podcast hoje, não vou citar nomes, mas uma vez formulou isso também de uma forma que eu gostei, que foi tipo assim, tem um direito garantido à publicidade aí, né, dos veículos de imprensa, essa pessoa pode se manifestar agora se ela quiser ou não, mas eu achei que é uma boa formulação, né, tem um direito garantido à verba de publicidade, por acaso, que a gente tem que achar um jeito de garantir, não sei. Né? Eu, como sou uma pessoa mais simplória, formulei do tipo assim, essa é a briga que eu torço pela briga, né? Então, mas, enfim, brincadeiras à parte, né? É uma das questões mais urgentes, né? Assim, em termos de reequilíbrio do mercado de comunicação e tal. É bom que vai ver que a gente vai acabar tendo conversas aí que a gente não teve, que era para ter tido há 30 anos atrás, não teve ainda, mas vamos ter agora, nunca é tarde. Esse direito à publicidade, eu não sei se existe, mas a receita de publicidade, como vocês têm falado, tem ido cada vez mais para as plataformas, né? E aí os modelos de paywall parecem que têm limites, não é só grandes veículos como o New York Times ou a Folha, ou pequenos veículos de nicho conseguem se sustentar. Assim, os modelos de micropagamento não pegaram, a gente ainda não tem um Netflix dos jornais, não é? Em que você vai lá e assina o Netflix dos jornais e consegue acessar pelo menos uma cota. Como esses modelos não estão pegando tração, quais são as alternativas que vocês enxergam dentro desse ecossistema? Ivar, qual que é a solução? Diz aí pra gente. Então, uma alternativa que eu acho melhor do que reconhecer esse direito à verba de publicidade por parte, né, um direito que veículos de imprensa teriam, uma alternativa que eu acho melhor para a origem da receita é verba pública. Por que eu não vejo outra alternativa melhor? Porque, no fundo, é um bem social necessário. É um bem social sem o qual a democracia não sobrevive. Então, não é um bem, né, um produto, um serviço que a gente pode deixar sofrer as variações e as flutuações decorrentes da lógica de mercado, com todas as suas imprevisibilidades, inclusive. Então, acho que é um serviço que precisa ser financiado de maneira pública. Que é um serviço financiado de maneira pública não é uma grande novidade para muitos países, né? No Reino Unido, isso já é algo comum há décadas, mas não é comum em outros países, né? No Brasil, acho que a gente não tem uma tradição consolidada de financiar conteúdo, financiar com verba pública conteúdo que seja considerado pela sociedade como conteúdo de qualidade, né? A gente tem alguma tradição de Estado intervindo, ou melhor dizendo, custeando conteúdo, mas geralmente é visto como
informação secundária, com viés político-partidário, assim por diante. Então, a gente não tem uma tradição tão que receba isso tão bem como foi no caso do Reino Unido, BBC e assim por diante. Então, o desafio é menos como que a gente vai achar a fonte de receita, porque é relativamente fácil determinar uma parcela, né, do orçamento para isso, mas, de novo, o desafio maior tudo bem, uma vez que eu tenho agora fixado, no Brasil vai existir X milhões de reais ou X bilhões de reais ao longo do ano de 2022 para injetar em jornalismo investigativo. Quem ganha esse dinheiro? Não acho que quem é mais citado em links ou qual é o link que é mais circulado, mais citado, não acho que isso seja um bom critério. E aí sim nós temos um grande problema de novo de que as intervenções do Estado, e aí especificamente no Brasil, né, para dizer isso é órgão ou é empresa licenciada, né, isso é empresa que recebe autorização para fornecer esse serviço público, por exemplo, de rádio, TV, nosso passado mostra que acabou sendo muito capturado, né, por políticos poderosos, especialmente em algumas regiões do país. Então, a gente também, independentemente da internet, a gente já tinha problemas nessa área. Então, a questão para quem vai o dinheiro? Oi, Vara, a gente pode não ter uma tradição, mas a gente certamente tem um marco constitucional e um marco regulatório que não são aplicados, não só não são aplicados, como foram esvaziados. Vem em processo de esvaziamento desde o governo Temer, né? A gente tinha, sim, a EBC, né, a TV pública, rádios públicas, e hoje em dia, né, desde que o Temer assumiu o governo, já vem um processo de desestabilização dos dirigentes, né, já vem um processo de cada vez mais confusão entre TV pública e TV estatal, né, de que a TV pública era para servir a cidadania, né, não era para ser uma representante das ideias do governo, era para ser uma TV da sociedade, né, isso vem se confundindo cada vez mais com ser uma TV estatal, né, que tem uma pauta específica alinhada com o governo. Então, assim, só para dizer, não tem tradição, mas já teve uma TV pública, né, e que está em processo aí de esvaziamento e de descaracterização. Pois mas, por exemplo, antes do governo Temer, não era uma TV que não fosse associada aos interesses diretos do governo federal. Pelo contrário, era uma TV cujo conteúdo era muito associado e influenciado pelos interesses do governo federal. Então, é por isso que eu falei, concordo que existe uma previsão constitucional, a gente já teve previsões normativas melhores, mas o meu ponto sobre a tradição é que a execução não foi aquela prevista. Eu acho que esse problema vem de antes do governo Temer, inclusive. Pode ser, mas foi depois dele que realmente os mecanismos regulatórios, que geralmente dão essa cara de independência de TV pública e não de TV estatal, eles pelo menos estavam operantes, né? Então, no nível assim, que hoje em dia acho que uma parte da EBC se confunde, inclusive, com os órgãos de imprensa do governo federal. Né? Eu não tenho certeza absoluta se essa confusão sempre existiu, mas tenho certeza que ela foi potencializada nesses últimos movimentos institucionais aí. Então, o quadro regulatório mudou, isso não tenho dúvida, assim. Mas, de fato, nunca foi uma tradição e pode ter tido limitações antes, mas eu não acho que é a mesma coisa. Só para concordar um pouco com o ponto do Ivar sobre a necessidade de ter verba pública para direcionar para veículos, de forma a gerar mais pluralidade no debate. A gente vê que paywalls, por exemplo, são mais utilizados por veículos que já são estabilizados, enfim, que já tem algum tipo de rendimento maior, e os veículos menores ficam dependendo de assinatura ou de, enfim, doações de pessoas que estão interessadas naquele conteúdo, normalmente nichos muito específicos, e é um modelo de negócios bastante insustentável para esses veículos menores, né? Então, eu acho que uma saída muito interessante seria justamente, acho que o modelo canadense também segue por essa linha, né, de deixar, no caso de mídia mesmo, né, de TV tradicional, mas fazer concessões específicas para assegurar a pluralidade. Então, eu acho que algo nesse sentido, que pudesse vir, por exemplo, por meio de editais públicos para concorrência, enfim, ou prêmios também,
seria uma medida interessante para assegurar que outros atores pudessem entrar nesse mercado e que não fosse uma medida que enfim, levasse, fomentasse a monopolização por atores que já são dominantes também no mercado de mídia. Era só esse breve comentário. Eu vejo que, enfim, a gente tem um ambiente, não é, que foi criado e potencializado por tecnologia, por algoritmo, e a gente às vezes vai tentar resolver com edital, não é? Isso é sempre uma coisa que a gente percebe que aí a gente vai resolver não só com uma tecnologia antiga, digamos, a tecnologia do edital, mas tentar resolver com uma tecnologia que pressupõe, do ponto de vista do agente público, uma boa vontade e uma honestidade na tentativa de tornar o debate público mais plural e assim por diante. Como o Ivar até tocou um pouco, as experiências práticas que nós temos no Brasil, especialmente nos estados, mas também no governo federal, e classicamente aí, a gente pode pegar desde a República Velha, governo Vargas, é de financiamento público da imprensa, financiamento público da imprensa por meio de publicidade estatal para veículos aliados. Não é? O modelo de negócio dos jornais locais no Brasil, com mercados muito pouco desenvolvidos, nunca foi o da publicidade privada e da venda de jornal. Não é? Sempre foi, preferencialmente foi, na maior parte das vezes foi, o financiamento por meio da publicidade pública de prefeituras e governos para veículos aliados e para os da oposição, o financiamento por meio de assembleias e assim por diante. Então, um financiamento público para jornais e imprensa que não conseguem sustentar sempre houve. O problema é se esse financiamento vai se dar dentro de um sistema, de um marco que permita algum tipo de pluralidade, ou se vai fazer o viés, como a TV pública é utilizada e foi utilizada também para isso. Né? É interessante a gente discutir a TV pública do governo federal, né? Porque, de certa forma, é quase um não problema, não é? Porque a gente teve o financiamento e não teve o impacto público. Né? A gente tinha o financiamento público e o impacto público quase não houve. Se a gente for, que a gente poderia discutir a TV Cultura, mas esse acho que a gente seria outro assunto. Agora, enquanto a gente procura soluções regulatórias, o mercado vai procurando as próprias soluções. Não é? Aqui no Brasil, por exemplo, o que tem se tornado muito comum é a compra de veículos de imprensa, especialmente veículos que já têm um público, que já têm um nome, por empresas que querem usar esse público para vender os seus produtos. Está muito comum a compra de jornais e revistas e sites financeiros por empresas que vendem serviços de investimento. Então você tem uma revista tradicional da área econômica, uma empresa de investimento compra essa revista e passa a utilizar os dados de navegação e de cadastro para oferecer os próprios produtos. Então, no fundo, aquilo que era um veículo de imprensa neutro para falar para o mercado, teoricamente, passa a ser a voz de uma empresa para vender os produtos diretamente. E como você vê, Yasmin, do ponto de vista regulatório de marcos, essa confusão que está acontecendo? Especificamente sobre a compra de veículos econômicos por essas empresas que ofertam, enfim, o ingresso, a possibilidade de operação na Bolsa de Valores, por exemplo. A gente teve um caso de bastante repercussão, que foi a compra do Infomoney pela XP Investimentos, por exemplo. Eu acho que tem a reputação desses veículos, ela precisa ter algum grau de fiabilidade com a realidade, né? Enfim, corresponder à realidade do mercado. As opiniões que estão colocadas nos jornais não podem apenas refletir interesse manipulado da empresa, no caso, para ofertar alguns produtos específicos, tendo em vista que a reputação do próprio veículo vai cair. Enfim, as pessoas parariam de consumir o conteúdo colocado ali, parariam de ter o respeito pelo veículo nesse sentido. Mas
Para esse caso específico, acho que a CVM, né, a Comissão de Valores Imobiliários, ela tem regramentos bastante específicos sobre manipulação de mercado, que, enfim, podem caracterizar ilícitos administrativos e penais. E eu acho que é importante que esse monitoramento seja feito nesse caso específico, né, de veículos que falam sobre bolsa de valores, né, que a CVM faça esse monitoramento, mas que também as empresas, e aí, para o caso mais amplo, também coloquem, né, como uma questão de ética prática, coloquem os conflitos de interesse expostos, né, em cada matéria que é expedida, em cada análise que é realizada. E em relação também aos anúncios que são colocados, eu acho que é uma prática que a regulação vai além também desse debate sobre... Tem inclusive os dados de navegação, né, Yasmin? Exato. Os dados de navegação, eu acho que deveria estar na agenda da NPD falar sobre microdirecionamento e a possibilidade de autodeterminação dos dados dos usuários sobre os seus dados de navegação. Eu acho que isso deveria já estar na agenda da NPD e não está, porque, de fato, é um mecanismo que os usuários não estão tendo, não possuem gerência sobre, e, para mim, é uma clara violação sobre a própria determinação dos dados, a forma como a pessoa quer ser classificada, a forma como, enfim, os dados são utilizados por essas plataformas. O usuário está perdendo a liberdade e a determinação sobre esses dados. Então, eu acho que claramente poderia estar dentro dessa agenda regulatória da NPD e não está. Eu acho que é um ponto aí também para a gente, para forçar a NPD a colocar isso em debate também nos próximos anos. A gente tem isso não só no caso do Infomoney, como você falou, a Exame também foi comprada pelo BTG, né? Então nessa área, e a gente tem também em outras áreas, né? Então empresas que compram, empresas que vendem carro, ou que fazem carro, comprando blogs e veículos que cobrem o setor, então isso está realmente muito comum. É uma estratégia de inbound marketing daquilo que seria a imprensa antes, né? E especialmente comprando veículos antes. E aí a gente sai de um lado de imaginar uma boa vontade do serviço público de fazer a coisa certa, e aqui de pensar que do lado privado eles vão ter ética e vão ter compliance e vão se apresentar da forma mais correta, né? Mas nesse lado financeiro, de fato, a gente tem ali a CVM, que ou deveria ser um xerife, não é, um pouco mais rigoroso nesse caso. Falando sobre essas regulações, Clara, a gente vive hoje um ambiente em que o principal candidato à presidência à esquerda fala em regular a mídia, não é? Um pouco um discurso que parece um pouco dos anos 90 e tal, mas ele está falando em regular a mídia, enquanto o atual presidente, não é, fala em regular as redes sociais. Não é? Então, a gente tem essa coisa dizendo, claro que quem diz que vai regular a mídia, diz que vai regular a mídia para aumentar a democratização da mídia. Quem fala em regular as redes sociais, fala em regular as redes sociais para aumentar a liberdade nas redes sociais, mas são regulações nos dois casos. Como você vê esses dois movimentos, Clara? Desse jeito, assim, tipo, a esquerda quer regular as mídias, a direita quer regular as redes sociais. A esquerda também quer regular as redes sociais, né? Eu não falei da esquerda, eu falei dos dois casos Falou! específicos. Falei dos dois casos específicos. Não, mas com direita e esquerda, né? Eles Rolou são uma da direita direita e esquerda. esquerda, rolou uma Eles direita e são esquerda. Eles são da direita e esquerda, ou se dizem. Sei lá. Mas o meu ponto é que a esquerda também quer regular as redes sociais, né? Tipo, não é uma pauta de direita, o que é pauta infiltrada pela ideologia não, é o que está se propondo, o que está na mesa, né? Então, assim, ih, gente, minha câmera espontaneamente aqui, um problema de produção. O que está na pauta, né? O que está em pauta para regular é que faz a diferença, eu acho. Assim, tirando essa gordura, né? O que o candidato de direita, o que o presidente de direita está propondo, né? Tirando essa gordura, eu acho que os dois movimentos são necessários.
Tá? Inclusive, eu particularmente tinha uma esperança lá embaixo de que esse movimento de regulação das redes sociais fosse jogar mesmo uma luz aí sobre como a regulação brasileira, como o Estado vem tratando as comunicações desde sempre, né? Enfim, a gente tem um arcabouço constitucional e até regulatório em alguma extensão dos meios de comunicação que não é aplicado na sua totalidade. Nunca foi, né? Mecanismos de concentração, né? A questão de outorga para político mandatário de cargo eleito, obrigações de promoção cultural. A gente está falando de TV pública aqui, né? Que também é uma obrigação constitucional e que claramente acho que a gente pode discordar de algumas coisas, mas acho que nós todos estamos entendendo que o marco constitucional não está realizado, né? Então, assim, A nossa discordância é que para alguns ele nunca esteve, né? mas eu nunca disse que ele estava realizado desde sempre. Eu estou só diferenciando momentos e momentos, né? Eu não acho que é a mesma coisa, antes e depois do governo Temer. Só isso. Mas plenamente realizado, eu também não acho que estivesse. Mas o meu ponto é que eu acho que os dois movimentos são necessários, com certeza. A gente tem que ter uma conversa sobre como a gente regula a mídia, né? A gente tem que ter uma conversa sobre como regular as redes sociais, tá? E aí, dando um passo a mais, inclusive, né? Quais são as transformações estruturais aqui em comunicação que vão infiltrar essas pautas, né? Tipo, será que os mesmos mecanismos que a gente tinha pensado para regular a mídia ainda são necessários? Eu acho que ainda que um revisionismo, né, dos fundamentos talvez seja necessário, né, e é um movimento que a academia já vem fazendo, a gente tem que pensar na realidade brasileira também. Né, qual é a concentração dos serviços, qual é a penetração dos serviços de internet quando comparada com os serviços audiovisuais, de radiodifusão e tudo mais, né? Cadê o Luca Belli aqui para falar de zero rating, por exemplo? Então, assim, tem um monte de outras discussões que vão passar por esses debates de como vai regular a mídia, as redes sociais e tudo mais. Mas eu acho que eu estou aqui para os dois movimentos eu quero conversar. Você não se assusta com a ideia de regular a mídia e regular as redes sociais? Como assim se assusta, Iago? Estilo Regina Duarte, eu tenho medo? Isso, você não tem medo. Certamente não tenho medo. Perfeito. Agora, eu tenho medo de capturas autoritárias de pautas. Isso é pra gente ter medo, né? Isso, assim, isso é pra gente ficar atento. Mas regular não é censurar, regular não é para ser sinônimo de autoritarismo. Autoritarismo é outra coisa e é pra gente ter medo, sim. Falando em regular, a profissão de jornalista deixou de ser regulamentada no Brasil por decisão do STF, aí já faz uma década. Então qualquer pessoa pode ser jornalista, né? E qualquer site pode ser chamado de jornal também. Né? Qualquer pessoa pode montar qualquer coisa e chamar de jornal. Como você acha que é possível garantir a liberdade de imprensa e dos jornalistas nesse ambiente? Yasmin. Vou começar com a Yasmin, depois a Clara discorda de mim ou de alguma forma. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que, enfim, a regulamentação da profissão, ela veio num contexto também muito específico de justamente a ditadura militar querendo tirar pessoas dessa atividade, né? Querendo diminuir o escopo de quem poderia produzir jornalismo. Então, eu acho que a própria desregulamentação da profissão ela veio nesse contexto de tentar fazer com que mais pessoas pudessem ter esse poder comunicacional, enfim, intelectuais diversos, de áreas diversas, sem ter exatamente um diploma específico, sem ter essa restrição de escopo. Não quer dizer que qualquer veículo, qualquer pessoa vai poder entrar para um veículo grande só porque, enfim, tem alguma, quer dizer, em alguns casos específicos até acontece isso, mas o diploma ele continua sendo requisitado por algumas instituições mais sérias, por alguns veículos sérios. A profissionalização também continua sendo requisitada. Eu acho que a proteção da figura dos jornalistas, né, ela não necessariamente vem dessa regulamentação da profissão. O papel dos sindicatos do sindicato dos jornalistas é importante, mas eu acho que tem uma questão aí que vai um pouco além disso, desse debate sobre regulamentação da profissão,
que tem a ver com outras atividades que têm ameaçado o jornalismo na prática, ameaçado a atividade de jornalistas na prática, né? Que exatamente, enfim, os ataques que acontecem em redes sociais, que têm aumentado, não só no Brasil, mas em diversos outros países, e que vem justamente desse fomento a um tipo específico de prática jornalística baseada em alta circulação, em viralização de conteúdo, que tem a ver, como o Ivar estava falando, sobre, enfim, essa lógica algorítmica de ranqueamento dos veículos, né, que faz com que alguns veículos desinformativos sejam mais alavancados, que, enfim, postagens que são disseminadores de ódio também e conteúdos nocivos são mais alavancadas, enfim, a lógica que opera nessas redes sociais, a gente vê cada vez mais denúncias sobre como isso acontece na prática, mas, enfim, eu acho que a proteção à figura do jornalista deve partir de outros setores também, e não é exatamente ligada à regulamentação ou não da profissão, né? Só esse ponto que eu queria fazer. Mas eu acho que tem outras coisas que a gente precisa enfrentar, que é justamente como proteger a reputação da imprensa, como fazer com que a imprensa seja distinguida desses outros veículos que têm se dissimulado de veículos jornalísticos sérios. Isso sim é um ponto que eu acho que a gente precisa debater com mais transparência, com mais observabilidade das plataformas. O Ivar mesmo tem um artigo numa coletânea de Yale que fala sobre como que as bibliotecas enfim, eu acho que ele pode falar melhor do que eu, mas como as bibliotecas, os repositórios de anúncios poderiam ser colocados de forma mais transparente, né, cruzados com notícias checadas. Enfim, eu acho que tem diversas medidas que a gente pode ir pensando em conjunto com as próprias plataformas para fazer com que esses veículos que disseminam notícias falsas e conteúdos nocivos sejam colocados nos seus devidos lugares e que as empresas sérias e quem produz jornalismo de fato possa ter sua reputação colocada num grau diferenciado, né? Enfim, eu acho que é um pouco isso. Não sei se o Ivar quer falar. Aqui é como na CPI, Ivar. Quem é citado tem direito a falar. Eu concordo com a Yasmin, eu só queria... tem uma certa ironia aí por trás dessa evolução do que é o problema sobre o qual a gente precisa se debruçar, né? Eu acho que tá dentro da descrição que ela fez, mas só queria pegar um ponto aqui e ressaltar, né? O contexto da decisão sobre regular a profissão de jornalista, né, há muitas décadas, era um contexto no qual o potencial problema era, né, o Estado intervir para não deixar certas pessoas se manifestarem. E aí, por causa disso, o conceito de imprensa ou o conceito de jornalista tem efeito prático relevante. Hoje, ele parece que voltará a ter efeito prático relevante de um jeito que talvez nos anos 90 não tinha. Só que agora a razão é outra. O efeito prático relevante agora não é porque algumas pessoas ou algumas entidades estão sendo invadidas, né? A sua sala de edição é invadida, né, pela polícia para fechar. Não é isso, não é por uma intervenção estatal para reprimir ou para não deixar se manifestar. É outra coisa, totalmente diferente. Agora sem alguma intervenção estatal, essa imprensa da qual a gente muito precisa está definhando, por causa que as suas receitas estão definhando. E aí eu preciso, de novo, de uma classificação operacionalizável, razoável, de o que é imprensa e o que é jornalista, para poder tomar aquelas decisões sobre como alocar recursos. E eu, de novo, acho que é inevitável alguma intervenção estatal nessa alocação de recursos, que dirá na produção, né, na coleta, né, na tributação, via tributação desse recurso. Mas na alocação de recursos, agora a gente tem, de novo, um impacto prático relevante da definição do que é jornalista e o que é imprensa. Mas, então, parece que a gente voltou, né, aonde estava 40 anos depois ou 50 anos depois, só que agora o fundamento desse impacto prático é totalmente diferente. Então, acho que isso é uma boa lição também
em relação a gente evitar querer usar alguns marcos, né, 50 anos depois, algumas lógicas de regulação 50 anos depois. A gente fica aí procurando o modelo de negócio, né, de uma coisa que em si não anda se sustentando com as próprias pernas, mas na qual a gente enxerga uma relevância, né? E aí a gente vai procurando ou serviço, ou um financiamento público, ou mecenato, né? A gente tem aí a Lorraine Paul Jobs, que é a viúva do Steve Jobs, que financia alguns veículos. Então a gente vai entrando, são coisas que são relevantes, mas não conseguem sustentar por si mesmas. Então a gente vai colocando o jornalismo quase no status da arte, né? Vai precisando de um edital, de uma lei Rouanet para a imprensa, vai precisando de um mecenas, vai procurando alguma forma, porque a gente continua achando isso importante. Olha bem, não vou nem discordar de você, mas fala Lei Rouanet não, que dá treta. Só falar numa Lei Rouanet vai despertar os ânimos aí. A questão é a percepção de relevância, né? Será que se o jornalismo fosse percebido como mais relevante, se ele fosse percebido como algo mais essencial, se ele não teria por si mesmo a força de se sustentar, não é? Se esse é realmente um problema de modelo de negócio, se esse é um problema das bolhas algorítmicas, ou se esse é um problema de concentração, de erosão de confiança. Eu nem vejo concentração do quê? A gente pega, por exemplo, vamos pegar o estado de São Paulo. Quando a gente falava em regular a mídia, não, a gente precisa regular o estado de São Paulo, não o estado, mas o jornal Estado de São Paulo. Hoje o jornal Estado de São Paulo é um grande grupo de mídia que tem uma rádio local, um jornal que vende poucas dezenas de milhares de jornais e isso assim, que concentração é essa? Então vou te perguntar uma coisa. Você acha que antes da expansão da internet, das comunicações digitais, estava tudo perfeito, não precisava mudar nada? Não estava perfeito, assim como a TV pública não estava perfeita antes do governo Temer. Mas o que eu estou dizendo é... Eu também não disse que estava. Nós temos que resolver hoje os problemas dos anos 80 ou nós temos que resolver hoje os problemas de hoje? Então, a minha pergunta para resolver... Os anos 80 não são mais relevantes, então? Não tem mais uma questão de democratização da mídia, porque não tem mais, agora é outra coisa, é isso? Não, tudo bem, pode ser essa. Mas a mídia agora está democratizada. Qualquer pessoa agora tem o espaço e tem o potencial de ser ouvida. Não. A questão é que como é que a atenção é direcionada. Exatamente, são outras lógicas de concentração de poder, sabe? Mas são lógicas de concentração de poder. E as lógicas de concentração de poder antigas também se refletem em algum grau nesse novo meio digitalizado, sabe? A gente estava mesmo falando aqui de link text e do poder de barganha que veículos de tamanhos diferentes vão ter, sabe? Então, mas por causa de uma intervenção estatal, não na ausência dela. Nos anos 80, era essa hegemonia por causa da ausência de intervenção estatal. Exatamente, concordo com você. Poderia trazer esse problema de volta graças à intervenção estatal. E nos anos 80... Concordo com você. Só que esse não é o ponto aqui do Iago. O ponto do Iago é que estava tudo ótimo, entendeu? Antes, na mídia, não precisava regular nada, e agora, por causa da internet, vai precisar regular. A gente teve uma grande distorção e uma intervenção estatal nos anos 80 que levou à maior concentração de renda, que foi o período em que o Antônio Carlos Magalhães foi ministro das Comunicações e distribuiu as concessões de TV para grupos políticos, grupos amigos e grupos de mídia já existentes, inclusive para a própria família. Então, eu acho que a própria família não, porque eu acho que a própria família já tinha. Mas enfim, então, de fato, os anos 80 especificamente causaram uma grande concentração de mídia por intervenção estatal no Brasil. A questão é que o que nós temos hoje é uma questão de insustentabilidade econômica dos veículos de comunicação por uma disrupção tecnológica. Um caso que foi era muito falado uns anos atrás, era como o Huffington Post tinha mais audiência e mais relevância que o Washington Post. Não é? E hoje se inverteu. Né? O Washington Post
teve um renascimento. O Washington Post é um grande jornal, tem muito mais audiência e relevância que o Huffington Post, mas por causa do mecenato, em grande parte, né? O Bezos, né, pegou, investiu muito dinheiro, né, que é sempre o primeiro, segundo, terceiro homem mais rico do mundo. Eles sempre estão disputando isso, é quem chega no espaço primeiro, mas foi uma intervenção de um mecenas que mudou isso, né? Agora, a questão é um problema só de modelo de negócio ou é um problema realmente de confiança, de achar que não, eu não preciso comprar o jornal porque eu vou me informar muito bem olhando o feed do Instagram. Eu não preciso, no café da manhã, receber o meu jornal, porque no café da manhã eu vou ficar aqui scrolling meu feed do Twitter ou scrolling meu feed do Instagram e vou ficar bem informado com as pessoas que eu sigo. É possível reconstruir essa confiança de alguma forma, ou esse é um bonde que perdeu e a gente não tem que tentar reconstruir os anos 80 mais? Nossa, que salada, hein? Ficou meio dadaísta agora, voltou para os anos 80, que era sobre a outorga de radiodifusão, entrou na confiança. Sabe o que eu acho, Thiago? Eu acho que esse negócio da confiança, ele não é só sobre tecnologia e digitalização, tá? Eu acho que eu acho assim, tem uma acadêmica alemã chamada Janette Hoffmann, com quem nesse momento eu trabalho, e ela tem um conceito de mediated democracy, que assim, em resumo, porque eu não vou estourar meu tempo, é assim, essa relação entre tecnologia e democracia não é causal, tá? Ela é co-constitutiva, que quer dizer assim, que as tecnologias afetam a democracia, mas a democracia também afeta as tecnologias. Na verdade, as duas estão inseridas numa constelação de fatores políticos e sociais que geram aquele resultado naquele determinado momento, entendeu? Então, isso para dizer que em outro contexto político, em outro contexto democrático, talvez as tecnologias fossem usadas de um outro jeito. Mas aqui, nesse momento, com essas circunstâncias que estão rolando, elas estão sendo usadas assim, sabe? Então, assim, eu sei que isso pode ter ficado um pouco abstrato demais, mas para dizer que eu acho que essa questão da confiança no jornalismo, ela está super relacionada com as campanhas de desinformação, inclusive as ameaças a comprar confiança nas instituições democráticas, inclusive a imprensa, é uma das razões para a gente combater desinformação legítimas, na minha opinião. Mas ela não se dá só por causa da digitalização, entende? Tipo, essa falta de confiança no jornalismo, para mim, não é só sobre digitalização, é sobre o próprio jornalismo também, como ele vem sendo exercido até aqui, né? E além de uma série de outras coisas. Então, por isso que eu acho que falar de confiança não é só falar de regulação, sacou? Aí falando em Difícil, né? cocausalidade, né, a gente tem essa questão: se a falta de confiança na imprensa nasce das campanhas de desinformação, ou se a falta de confiança na imprensa faz com que uma campanha de desinformação sobre ela e sobre os outros temas tenha mais força. Não é porque, por exemplo, campanhas de desinformação sobre várias coisas sempre houve, mas quando um jornalista ou um jornal de maior credibilidade dizia não é isso e tal, as pessoas confiavam. Agora, a própria erosão de confiança da mídia faz com que as campanhas de desinformação contra ela e contra as outras coisas em si tenham mais relevância, não é? Mas agora eu vou regular aqui a mídia e o direito de expressão de vocês, encerrar este debate, e a gente continua aí de forma dadaísta ou impressionista em outro episódio. Eu quero muito agradecer aqui a presença da Clara, da Yasmin, do Ivar. Este é o Big Data Vênia, podcast de tecnologia e direito do J.info. Siga a gente nas redes sociais, siga a gente na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube do Jota. Este episódio tem edição de áudio e vídeo de Raoni Arruda, e voltamos no próximo episódio. Um abraço. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem.
E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. JPro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.